Olá, seja bem-vindo ao meu canal. Meu nome é Esther Gomes e por aqui a gente está falando um pouquinho sobre o livro Amando a Deus de Todo Entendimento, de Elizabeth George. Se você ainda não conhece, eu convido você a ver o primeiro e o segundo vídeo dessa série que você vai encontrar aqui na playlist desse canal. Eu vou deixar o card passando aqui em cima. Se você já me acompanhou no primeiro capítulo, você já aprendeu a pensar no que é real, baseado em Filipenses 4:8. E também baseado no mesmo versículo, você também aprendeu a levar cativo todo o seu pensamento. Ou seja, você não se torna escravo daquilo que você pensa, mas você consegue dominar seus pensamentos à luz da palavra de Deus. E agora no capítulo 3, Elizabeth George vai abordar o tema Vencendo as Preocupações. Ela começa o capítulo com uma ilustração bem interessante. Ela fala que pela manhã, quando você ainda está dormindo, naquele sono profundo, o seu celular toca, o seu alarme toca, e você coloca na função soneca. Isso vai te garantir pelo menos mais 9 minutos de descanso. E depois de apertar o botão, você consegue novamente entrar em sono profundo. Porém, o alarme toca novamente e você passa daquele estágio de torpor, de sonolência, para o estágio de preocupação. Em seguida, pânico. Ai meu Deus, começou mais um dia, o que que vai ser? Como é que eu vou fazer? O que que eu vou... Parece que aquela paz, por aquele momento, se cessa. Bom, o versículo que ela está usando como base para falar sobre vencendo as preocupações é Mateus 6,34, aonde Jesus vai dizer o seguinte: portanto, não vos inquieteis com o dia do amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados, basta cada dia o seu próprio mal. Neste versículo, Jesus fala do sentimento comum de nos vermos sobrecarregados com aquilo que a vida exige de nós. No texto, Jesus diz a você e a mim: não vos inquieteis com o dia do amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. E com essas palavras de sabedoria, Jesus reduz a nossa responsabilidade apenas àquilo que precisamos realizar no dia de hoje. Ou seja, Jesus facilita muito a nossa caminhada e ainda nos tira uma carga que não precisamos carregar, que se chama futuro. É claro que eu não estou falando que Elizabeth George está afirmando que não devemos planejar. Não é isso que ela está dizendo. Ela só está chamando a nossa atenção para aquilo que Jesus chamou a nossa atenção quando ele disse: não vos inquieteis com o dia de amanhã. Ou seja, existe uma ordem aqui. Ele nos força a desviar nossa atenção da vista panorâmica de cadeias de montanhas do futuro e focar somente em uma montanha, a que se chama hoje. Cristo pede que nós cuidemos do dia de hoje, porque ele sabe que o hoje é algo que eu e você, com a ajuda dele, é claro, temos condição de cuidar. Suas palavras me dão esperança e entendimento. Em Mateus 6,34, apresenta um mandamento: não vos inquieteis. Essa palavra é imperativa. E quando existe uma ordem, quando existe um mandamento, é pecado fazer o contrário do que o que Jesus está ordenando. O que nós precisamos fazer é organizar os nossos pensamentos e as nossas ações para que aquilo que Jesus nos ordena se torne possível. E continuando, ela vai dizer: o esclarecimento de Jesus para não nos inquietarmos com o dia de amanhã é que o amanhã trará os seus cuidados. Eu não posso parar de pensar no hoje e me preocupar com o amanhã, porque amanhã vai ter as demandas dele. Então, hoje Jesus está dizendo: Esther, foque no presente. Deixa o amanhã comigo. Foque no presente. Viva o que você está vivendo agora. E o desafio dele para nós é: basta cada dia o seu próprio mal. Gente, uma das coisas que me fez pensar quando eu li esse trecho desse capítulo foi que pensar no amanhã é se preocupar. E se você parar para pensar na palavra preocupação, você vai conseguir encontrar duas palavras. A palavra pré, de antecipadamente, né, antes, e ocupação, de ocupar-se com algo. Ou seja, preocupação significa se preocupar com antecedência. E o pior de tudo é que se preocupar com antecedência não garante que a gente esteja antecedendo o problema e até resolvendo algo. Não! Se preocupar com antecedência é apenas se preocupar, se ocupar com algo que não aconteceu e que talvez nem vá acontecer. Então, pensando nisso, Elizabeth George, que é uma mulher muito prática, teve uma ideia e criou 5 regras para vencer as preocupações. E a primeira regra é preparar-se na noite anterior.
Nesse trecho, Elizabeth George vai trazer um exemplo bem prático. Vamos supor que você precisa fazer uma viagem. E nessa viagem, é claro, você vai precisar levar alguns objetos. O que Elizabeth George está dizendo é: se prepare na noite anterior. Não deixa para fazer nada de última hora. Assim, quando você se preparar, quando você arrumar a sua mala, quando você prever o seu roteiro de viagem, organizar suas passagens, com certeza o seu sono vai ser profundo e tranquilo. Então, na primeira regra, que é preparar, ela vai dizer o seguinte: consulte a sua agenda para amanhã. Então vamos lá, vamos organizar a ideia que ela está tentando trazer. Primeira coisa, tenha uma agenda. Segunda coisa, use a sua agenda. Eu conheço pessoas que compram agenda e joga lá na mesinha e nem lembra que tem agenda. Uma vez uma amiga minha falou assim: você sabe por que eu não uso agenda? Eu não sei usar. Então eu ensinei um pulo do gato bem simples para ela. Toda agenda tem no início dela um calendário. Você vai programar os seus compromissos. À medida que você colocou na página da sua agenda, vai no calendário e marca com uma bolinha, de forma que você saiba que aquele evento é necessário e importante. E toda vez que você acordar na segunda-feira daquela semana, olhe aquele calendário. Você vai encontrar todas as marcações para aquela semana. Mas o que Elizabeth George está dizendo aqui ainda é mais minimalista do que eu estou falando. Ela está dizendo o seguinte: consulte a sua agenda para amanhã. Ou seja, seja minimalista mesmo. Pense só no dia de amanhã. E aí ela vai dizer: prepare com antecedência tudo o que puder. Se você já sabe quais são as demandas de amanhã, hoje, agora no finalzinho da noite, é o momento certo para você começar a preparar as demandas que surgirão amanhã. Antes de se deitar, gaste alguns minutos para deixar a sua casa em ordem. E agora ela vai falar em preparar-se pela manhã. A primeira providência que tomamos é importante, porque ela comanda o andamento do dia. Descobri que levantar da cama assim que o despertador toca me ajuda a controlar o meu dia. E quando aciono a tecla para o rádio-relógio tocar mais tarde várias vezes seguidas, sinto-me meio num jogo de pega-pega. E talvez você tenha essa mesma sensação. Então, o primeiro conselho de Elizabeth George: assim que acordamos, necessitamos de alimento espiritual para enfrentar seu dia. Então vamos lá. Primeiro conselho: tenha uma agenda. Segundo conselho: consulte o dia de amanhã, hoje. Terceiro conselho: prepare o seu dia para amanhã. Quarto conselho: para de ficar apertando no botãozinho do despertador para ele ficar tocando várias vezes, assim você só vai perder tempo. É melhor você se levantar no primeiro toque. E o próximo conselho é: comece o seu dia conversando com Deus. Quando a gente tira um tempo de qualidade para Deus, o nosso dia flui melhor. Todas as nossas decisões são tomadas de uma forma mais assertiva. Uma escritora menciona que, embora a vida de Cristo estivesse cercada de vendavais e influências poderosas, isso nunca prejudicou a sua prioridade e o seu senso de responsabilidade. Ele nunca se enervou e nem reagiu de maneira contrária ao seu caráter. Jesus concentrava-se em seu trabalho e amor pelo povo, porque, prossegue a escritora, ele passava uma parte do tempo com seu pai, um tempo de reclusão restauradora, no qual as energias são renovadas e as perspectivas são vistas de um ângulo diferente e as direções são redefinidas. Então, um dos conselhos que Elizabeth George dá sobre a primeira regra, que é preparar, é começar o seu dia conversando com Deus. E olha que interessante, os primeiros conselhos que ela deu falava de antecipar essa preparação. Quando você já tem mais ou menos tudo preparado, levantar-se e conversar com Deus não vai tomar o seu tempo, porque de uma certa forma o seu dia começou ontem. Você já começou a preparar algo e por isso você vai ter mais tempo e cabeça mais fria para tirar um tempo para falar com Deus. Sem Cristo, as consequências é quase sempre exaustão, tanto física quanto espiritual. A perda de perspectiva, a atitude defensiva, a autocomiseração e a falta de alegria. Perdemos as forças. Com Cristo, ao contrário, parecemos incansáveis. Assim como para Jesus, é importante para nós que nos afastemos um pouco das pessoas que necessitam de nós para que, mais tarde, possamos servi-las.
Assim como Jesus, nós teremos mais condições de oferecer algo a essas pessoas depois de receber do Pai a orientação, a perspectiva, a força e a misericórdia necessária para aquele dia. Imagina você acordar pela manhã, orar, apresentar suas necessidades para Deus, ler a palavra, se alimentar dela, pensar naquilo que você leu. Aquelas verdades com certeza farão diferença no decorrer do seu dia, até na tomada de decisões, até nos sentimentos que você terá no decorrer daquele dia. Com certeza, começar o dia com Cristo é a melhor decisão que a gente pode tomar. Você e eu pomos em risco a nossa saúde, nossa ajuda aos outros, nosso relacionamento com Deus, quando não separamos um tempo para estar a sós com Ele. Sem longos períodos de silêncio e de solidão, corremos um risco de perder as melhores coisas que as pessoas exigem extrair de nós no decorrer do dia. Bom, a segunda regra agora para vencer a preocupação é planejar. Na primeira você preparou, na segunda você vai planejar. Mas peraí, planejar não vem primeiro do que preparar? Bom, é aí que está o pulo do gato. Agora Elizabeth George vai falar de dois tipos de planejamento. O planejamento de curto prazo, que é aquele que a gente acabou de ver, o preparar o amanhã, o cumprir com as nossas tarefas do dia a dia, e o planejamento de longo prazo. Sabe, aquele planejamento de fazer o aniversário de 1 ano do meu filho. Como eu quero que essa festa aconteça? Eu quero que tenha um bolo dessa forma, o personagem vai ser tal, a minha renda me permite gastar X valor. Isso é um planejamento de longo prazo. Só que esse planejamento, apesar de ser de longo prazo, as suas atividades não podem ser feitas do dia para a noite. No decorrer de 1 ano, você vai conseguir se preparar. E quando aquela semana chegar, você vai tirá-la para descansar e planejar dia após dia, uma coisa de cada vez. No dia do aniversário, você não vai ser aquela confundida com a faxineira da festa, aquela que preparou tudo, que está cansada e que nem consegue curtir a festa de tanta canseira que tem. Já vi mães pedindo, pelo amor de Deus, pessoal, vai embora, a festa acabou, eu quero dormir. E isso não é partilhar desse dia tão legal com seu filho, não é? Não é isso que nós queremos. Então, Elizabeth George agora vai dar a segunda regra, que é planejar. Assim como a preparação com antecedência, o planejamento ajuda a realizar as tarefas com mais eficiência durante o dia. Nosso planejamento necessita ser a longo e a curto prazo. Como planejamento a longo prazo, podemos desmembrar grandes projetos em pequenas tarefas que podem ser cumpridas em um só dia. Esse método tira os nossos ombros da sobrecarga que temos de enfrentar quando deixamos tudo para o final e nos ajuda a concentrar na atenção do dia de hoje. Liz, como a gente come um elefante? Gente, essa frase mudou a minha vida. Eu participei a primeira vez da explanação desse livro num projeto chamado Bela aos Olhos de Deus, da Igreja Presbiteriana, conhecida como 13 de Maio, aqui em Aracaju. Então, eu passei 1 ano com essas meninas, vendo um pouquinho sobre este livro, e a primeira explanação que eu fui foi exatamente essa. Quando Elizabeth George vai pedir para Jean para colocar um papel de parede. E então ela toda empolgada com o sim que ele deu, ela prepara todo o material e na intenção dela eles terminariam aquela parede pelo menos em 2 dias. Só que Jean George é um cara muito ocupado e aquele pouco tempo que ele deu para ela foi o suficiente para colocar apenas uma faixa de adesivo na parede. O tempo foi se passando e já estava completando quase 1 ano e aquele adesivo ainda estava lá, somente uma faixa de adesivo. Elizabeth George, é claro, como toda esposa, começou a reclamar com o marido porque ele não terminou aquele trabalho. Então, Elizabeth George olha para ela e faz essa pergunta. Liz, como a gente come um elefante? E ela não sabia responder. Entre soluços, um soluço e outro, com não sei, Jean replicou, comendo um bocado de cada vez. Gente, por que essa frase mudou a minha vida? Na época que eu tive acesso a este livro, eu tinha acabado de chegar de outra cidade, literalmente com a mala e as cuias. As cuias eram algumas vasilhas da Tupperware que eu tinha comprado e eram muito caras para deixar para trás. Então eu trouxe mesmo um carro que eu ia vender, as minhas malas, meus 2 filhos pré-adolescentes e meu marido para recomeçar outra vez.
Era uma tarde quente de verão, a gente estava sentado na praça aqui do nosso bairro, quando meu marido estava com a mão na cabeça, praticamente desesperado, sem saber o que fazer. Estávamos morando de aluguel, junto com a minha irmã, com uma dívida de mais de R$ 3.000. Tanto eu quanto ele ganhava apenas um salário mínimo. Tinha 2 filhos para sustentar e a gente não tinha mais o que fazer. Então, conversando com ele a respeito da nossa situação, eu lembrei dessa frase e falei: Aldo, como se come um elefante? E assim como Elizabeth George, ele falou: não sei, eu nem sabia que podia comer elefante. E assim como Jim, eu também respondi: comendo um bocado de cada vez. A partir dali, nasceu no meu coração o desejo de planejar. Por onde nós começaríamos? Já que a gente não começou do zero, nós começamos abaixo de 3.000. O primeiro plano era pegar todo o dinheiro extra para pagar aquela dívida. Dentro de um ano, a gente conseguiu quitar a dívida de R$ 3.000. O segundo plano era juntar dinheiro para conseguir comprar a nossa casa. Gente, foram 4 anos de tentativas. A gente simplesmente não conseguia. Eu comecei então a comprar os móveis que eu achava que deveria comprar, porque afinal de contas eu não acreditava mais que Deus quisesse me dar uma casa. E eu tinha que aprender a lidar com essa realidade. Vai que Deus não quer mesmo me dar uma casa. Então eu comecei a comprar os móveis que eu mais gostava. Eu acho que, sinceramente, Deus percebeu que o meu coração descansou. Foi aí que ele me deu a oportunidade de comprar o meu terreno. E, consequente a isso, veio a minha promoção no trabalho e depois a construção da minha casa, a compra do meu novo carro e, bom, daí pra frente, Deus só foi abençoando a nossa vida. Foi comendo o elefante, um bocadinho de cada vez, que a gente conseguiu chegar onde a gente chegou. E Jim George traz essa verdade para ela que para mim foi muito libertadora. É mais fácil lidar com o futuro quando aprendemos a administrar um pouco de cada vez as tarefas diárias do presente. Então, quando nós paramos de nos preocupar com o todo, eu tenho R$ 3.000 para pagar, eu não tenho casa para morar, eu tenho 2 filhos para sustentar. Quando a gente parou de pensar no todo, a gente conseguiu fragmentar aquele plano. A gente conseguiu lidar com um bocado de cada vez. E o nosso planejamento nos levou aonde nós estamos hoje. O planejamento de curto prazo possibilita lidar melhor com os desafios do dia a dia. Para mim, as listas são a chave dos mistérios. Gente, para mim também. Não tem coisa melhor do que você sair para resolver vários assuntos ao mesmo tempo e traçar um roteiro. Tem gente que consegue sair de casa com 5 lugares diferentes para ir, não traça um roteiro, acaba perdendo tempo, gastando energia, gastando gasolina e perdendo até a paz de viver. Essa questão de lista é bem interessante. No último CPD, na última reunião que nós tivemos falando exatamente sobre este capítulo, eu trouxe essa informação para as meninas. Gente, quando a gente vai viajar, a gente sabe com antecedência, geralmente, né? Então, eu tenho uma viagem marcada para novembro. Nós estamos em setembro. Eu ainda tenho 2 meses para planejar. Na semana da viagem, eu começo então a fazer a lista da viagem. E o que é a lista da viagem? Você vai pegar uma folha de papel e vai dar para cada pessoa que vai viajar com você. Neste caso, vai somente eu e meu marido. Então, fala para ele: olha, amor, tudo que você lembrar que tem que levar para a viagem, coloca na lista. Começa a fazer isso na segunda-feira. E aí você vai lembrando, vai listando, vai lembrando e vai listando. Na quinta-feira, pega as 2 listas e começa a pensar: será que tudo que eu coloquei nessa lista é realmente necessário para essa viagem? Risca aquilo que você considera que não é necessário. E aquilo que você considera que é necessário, comece então a agrupar em cima da sua cama. Arrume na mala, pegue uma nécessaire, comece a separar e quando for na sexta-feira, tudo vai estar pronto. Pronto, é só deitar em paz, dormir profundamente, porque no sábado pela manhã a sua viagem vai começar a acontecer. A terceira regra para você vencer a preocupação é orar. Então, a primeira é preparar, a segunda planejar e a terceira orar. Esther, mas orar não viria primeiro não, hein? Não, vamos entender por quê. Enquanto preparamos e planejamos, devemos orar também. Então, isso é simultâneo. Enquanto você prepara e planeja, você também ora. Em primeiro lugar, entrego tudo a Deus, porque Deus está pronto para assumir total responsabilidade pela vida que se rende completamente a Ele. Ok, eu tenho um plano,
eu quero viajar em novembro, eu vou viajar de carro. Esse é o meu plano inicial. Eu começo a orar. Senhor, me dê condições para fazer aquela revisão que o carro precisa, me dê condições de encontrar os melhores roteiros da viagem. E então eu começo a apresentar a Deus a nossa viagem. Porém, esses são os meus planos. A Bíblia fala que o homem se prepara para a batalha, mas é Deus que dá a vitória. Planejar não é errado, não. Planejar é legal, faz parte do nosso desenvolvimento. Mas entender que Deus é o dono dos nossos planos, isso vai fazer toda a diferença. Por isso, orar é fundamental. E finalmente, entrego a Deus as pessoas da minha vida. A segunda coisa que devemos fazer quando o assunto é orar é, depois de entregar tudo a Deus, entregar a Ele o meu plano A. Como assim, Esther? Já que eu estou orando, já que eu estou planejando, Deus não já bateu o martelo? Será que Ele não já concordou com aquilo que eu planejei? Às vezes sim, às vezes não. Então é importante você estar sempre com o coração aberto para entender o plano B, o plano C de Deus. Nunca pensar que aquilo que você está planejando é a batida final do martelo. Porque afinal de contas, lembra lá no primeiro capítulo? Quem detém o controle de todas as coisas é Deus. Planejar e preparar vai nos dar a falsa sensação que nós controlamos tudo. Não, nós não controlamos. Na verdade, o que a gente está fazendo é tentando viver um dia de cada vez. Quando a gente ora, planeja e prepara, a gente está tentando fazer aquilo que Jesus nos ordenou, viver cada dia de uma vez. É tentar viver o hoje, hoje, e não se preocupar com o amanhã. Isso não é necessário. Mas quando a gente ora e entrega tudo a Deus, o nosso coração ele tem que estar liberto para entender aquilo que Deus quer para nós naquele dia. A perspectiva que resulta da entrega da minha agenda a Deus reduz as minhas frustrações. Elaboro o plano A e me submeto a Deus. Mas quando entrego a Ele o plano B, estou reconhecendo o seu direito de criar um plano alternativo para o meu dia. Será que era a respeito disso que Jesus estava falando quando ele disse, mas seja feita a tua vontade? Ou seja, Jesus apresenta em oração a vontade dele. Mas antes de terminar a oração, ele fala para Deus, Senhor, seja feita a tua vontade. A minha vontade é viajar de carro. Senhor, seja feita a tua vontade. Talvez Deus tenha um plano melhor para mim. Talvez Deus tenha um plano que vai fazer com que eu glorifique a Ele ainda mais. Então, me entregar ao plano B dele é muito bom, porque isso faz com que saia um peso das minhas costas, sabe? Um peso de mim, pensando que eu tenho o controle de tudo, pensando que eu posso resolver tudo e a mínima frustração, isso pode acabar com o meu dia. Mas quando eu entrego para Deus o meu plano A e ainda permito, ainda peço que Ele mantenha o plano B, se for necessário, eu estou simplesmente descansando na vontade dEle. E agora, Elizabeth George vai trazer um fato bem interessante sobre Thomas Edison. Olha só o que ela fala. Lembro-me de ter lido sobre a reação de Thomas Edison diante de um incêndio que consumiu o seu laboratório enquanto o trabalho da sua vida se transformava em chamas. Ele exclamou, filho, vá buscar a sua mãe rápido. Ela nunca viu um fogo como este. Na manhã seguinte, ao olhar para as cinzas que sobraram, ele conseguiu dizer, pense um pouco. Todos os meus erros foram queimados e temos a chance de começar tudo de novo. Que eu possa ter a atitude quando os meus planos se transformarem em fumaça. Que eu fique feliz pela chance de fazer o que Deus queria que eu fizesse. Quando ela fala sobre plano B, é sobre isso que ela está falando. É saber que você planejou, você se preparou, isso vai facilitar bastante o seu dia. Mas quando você orou, entregando tudo a Deus e se submetendo à vontade dele, aquilo que vai dar errado, na verdade, você vai entender como um livramento e a vontade de Deus sobre a sua vida. Essa segurança e essa paz que Thomas Edison transmitiu é exatamente isso que Deus espera de nós. Quando o plano A der errado, entregue-se à vontade de Deus. E mesmo que aquilo que você planejou não saia de forma nenhuma, entenda, Ele sabe o que é melhor para nós. A quarta regra que Elizabeth George traz é prosseguir. Preparar, planejar, orar, nos leva à base da montanha de um dia. Chegou a hora de começar a escalada de hoje. A sabedoria antiga nos faz lembrar de uma caminhada de 1000 quilômetros, dizendo que ela começa com o primeiro passo. E essa verdade
pode nos ajudar a enfrentar o dia dando um passo de cada vez, cumprindo uma tarefa de cada vez e vivendo 1 minuto de cada vez. Podemos dar cada passo, cumprindo aquilo que Jesus fala em Mateus 6,34, sem preocupações. Se isso for feito, grande parte da nossa ansiedade é posta de lado imediatamente. E, quanto ao resto, o princípio se aplicará a cada hora do dia. Em outras palavras, além de não nos preocuparmos com o amanhã, também não vamos nos preocupar com a próxima hora. Deixa cada coisa fluir. Deixa cada coisa acontecer no momento em que ela tiver que acontecer. Até mesmo para viver o dia de hoje, a gente precisa nos concentrar no momento em que estamos. Porque se eu estiver preocupada com aquilo que vai acontecer daqui 2, 3 horas, eu estou perdendo o dia de hoje. Eu estou continuando a viver no futuro e me preocupando com aquilo que eu não deveria estar preocupada agora. Em Mateus 6,34, Jesus nos convida a viver plenamente esse dia, experimentando a alegria do Senhor, caminhando com Ele à medida que passa uma tarefa ou outra, ou seja, viver cada dia de cada vez. Melhor do que isso, viver cada hora de uma vez, cada minuto de uma vez. É viver totalmente sem preocupações. Quando acordar pela manhã, repita essa mesma sequência que C.S. Lewis escreveu. A confiança em Deus precisa ser completamente renovada a cada dia, como se nada tivesse sido feito ainda. Concentrar-se no dia nos ajuda a viver plenamente cada dia de nossa vida. E isso começa com o preparo, planejamento, oração. Depois de ter sido feitas essas coisas, devemos prosseguir um passo de cada vez, uma tarefa de cada vez. E agora, para terminar esse capítulo, Elizabeth George, ela nos traz a 5ª regra para viver sem preocupações, para dominar as preocupações que tentam dominar a nossa mente. Olha só, a 5ª regra é confiar na provisão de Deus. Gente, a gente já preparou, já planejou, já orou, estamos prosseguindo e agora precisamos confiar na provisão de Deus. Eu nunca vou me esquecer de um episódio onde uma amiga minha comprou um terreno, bem no período que eu comprei o meu terreno, e assim como eu, ela tinha recursos escassos para conseguir construir. E ela estava olhando para aquela terra, assim, um olhar perdido, e eu cheguei para ela e falei, e aí, o que foi? Ela, eu não sei como começar. E aí, o Espírito Santo me usou naquele momento para ela, quando eu disse assim, olha, quando você começa, Deus começa. Se você orou, se você preparou, se você planejou, é hora de prosseguir. E quando você decide dar o primeiro passo, você está demonstrando confiança na provisão de Deus. E essa é a 5ª regra. Confiar na provisão de Deus. Para de olhar para o natural como se Deus fosse um ser natural. Gente, Deus é um ser sobrenatural. Tem um versículo que diz assim, que quando chega o impossível para nós, chegou o possível para Deus. Deus é o Deus do impossível. Não adianta se comparar com Ele. Não adianta segurar o controle da situação. Você não tem controle de nada. E aquela minha amiga ouviu aquilo que eu falei e começou a fazer loucuras. Ela começou a comprar material, começou a chamar o pedreiro e Deus foi dando a provisão de cada dia. Tinha dias que ela, ao chegar no final da semana, a semana estava se aproximando, o finalzinho, o pedreiro ia receber no final e ela não tinha um tostão. Ela ia para o joelho, orava, clamava, pedia e de repente Deus abriu uma porta. E assim, ela conseguiu terminar a casa dela antes de mim. Veja, quando ela orou, preparou, planejou, prosseguiu e confiou na provisão de Deus, quando ela soltou o controle e permitiu que Ele controlasse totalmente a situação, Deus trouxe a provisão. E olha que interessante o que Elizabeth George vai dizer. Quando prosseguimos com fé e em obediência, mantemos os nossos olhos concentrados no dia de hoje e esperando ver Deus trabalhando em nossa vida ao longo da jornada. Uma coisa incrível acontece. Descobrimos que Deus supre as nossas necessidades, seja ela qual for. Seja qual for o desafio, a tarefa, a provação, a crise ou a interrupção. Aconteça o que acontecer, Deus nos dará sabedoria. Isso está lá em Tiago 1,5. Aconteça o que acontecer, Deus nos dará força. Filipenses 4,13. Deuteronômio 33:25 e 2 Pedro 1,3. Aconteça o que acontecer, Deus providenciará tudo o que necessitamos. Está lá em Filipenses 4,19.
E quando Deus ordena, Ele nos capacita a obedecer essa ordem. Descubra essa verdade maravilhosa caminhando confiantemente no Senhor ao longo do dia. Não haverá dia sequer que você não sinta o zelo do Senhor sobre você. Então, uma vez que você orou, planejou, prosseguiu, gente, não se esquece de confiar em Deus. Nós, seres humanos, temos uma péssima tendência de achar que temos o poder de controlar qualquer coisa. É tão normal a gente ver aí homens que estão no poder se sentindo deuses, fazendo o que querem, mas de repente a vida é interrompida pela morte. E tudo aquilo que ele planejou vai por água abaixo. E às vezes a pessoa que assumiu no lugar dele não dá sequência aos seus planos. Isso só nos mostra que nós não temos o poder de controlar nada. E quando confiamos em Deus e quando prosseguimos confiantes que Ele nos dará a provisão, tudo vai dar certo. Tem uma amiga minha que tem uma frase que eu gosto muito de usar. O Deus que deu a visão também dará a provisão. Preparar, planejar, orar, prosseguir, nos capacita a nos concentrar no dia de hoje, porque nos aproxima de Deus, que nos liberta da ansiedade e da preocupação, o que nos impede de amá-lo de todo o nosso entendimento. Então, quando você se aproxima de Deus, essa confiança na provisão de Deus aumenta dentro de você. E saber que Deus é o nosso provedor vai trabalhar em nós o sentimento de amá-lo de todo o nosso entendimento. Quando você é capacitado pelo Espírito Santo a confiar na provisão do Senhor, quando você trabalha isso dentro de você, quando a sua mente se prepara para aceitar o não e o sim de Deus, você fica totalmente apaixonado por Ele e consegue amá-lo de todo o seu entendimento, porque você consegue entender que mesmo o não de Deus é uma prova de amor que Ele tem por você. E se você gostou, se você ficou comigo até aqui e ainda não viu os outros vídeos, gente, acesse essa playlist, você vai amar os outros 2 capítulos. Este livro fez muita diferença na minha vida, é meu livro de cabeceira, então eu quero convidar você a mergulhar comigo nessas explanações. Assim como fez diferença na minha vida, eu tenho certeza que vai fazer diferença na sua vida também. E se agregou algum valor a você, eu te peço encarecidamente, pega esse vídeo e passa para suas amigas. Chama mais pessoas para participar com a gente dessa explanação, tá? Ó, se inscreve no meu canal, clica no joinha e vem fazer parte dessa grande família.